Olá, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto de Estudos e Pesquisas Omonanã, e como sempre eu tenho a grata satisfação de estar aqui mais um momento de troca com vocês. Dando continuidade na nossa série, contando sobre o projeto Cabaça, Cultura de Matriz Africana e Economia Solidária de Terreiro, que é um projeto que eu idealizei e acontece como um projeto de pesquisa, um projeto de extensão na Universidade Federal de São Paulo, aqui na Unifesp, da região da Zona Leste. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento para Povos e Comunidades Tradicionais. Vou ler para vocês, contar um pouquinho de onde saiu isso. O Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT, é um instrumento legal que visa promover o desenvolvimento sustentável de povos com base no reconhecimento dos seus direitos, dos seus territórios e de seus saberes. Instituído pelo Decreto 6040 de 2007, o plano busca garantir a inclusão socioambiental e a valorização da diversidade cultural dos 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais no Brasil, como seringueiros, ribeirinhos, caiçaras e, no meu caso, povos de terreiro. O processo de construção do plano está em andamento, com o envolvimento ativo do governo e da sociedade civil, incluindo a realização de oficinas participativas para definição de algumas diretrizes. Eu achei importante a gente falar sobre o Plano Nacional, porque o nascedouro, né, do projeto Cabaça, eu pensei nesse projeto muito por ter acompanhado a construção de várias políticas públicas de garantias de direitos na minha trajetória. Como muitos sabem, meu ativismo começa lá nos anos 90 com o movimento hip hop, e de lá para cá participei ativamente da construção de muitas das políticas de reparação de danos, de garantia de direitos, e esse é um deles, né? Não sou aquela que estava lá em tudo, mas muitas rodas de conversa, muitas discussões, muitas lutas eu tive junto, acompanhei, apoiei. E nesse processo eu percebi que para nós, comunidades tradicionais de terreiro, muitas coisas, apesar de ter avançado na lei, acho que é importante falar aqui desse decreto, porque muita gente não sabe, mesmo gente de terreiro, não sabe que existe um plano nacional para pensar o desenvolvimento sustentável desses povos, dessas comunidades, que existem mobilizações, participação civil, a nossa participação na construção das políticas é fundamental, porque de outra forma a gente não consegue promover mudanças. E o projeto Cabaça, ele é um pouco testar, né, a tentativa de fazer testagem a partir dos nossos saberes para o desenvolvimento dessas tecnologias, sabe? Vamos lá. Quais os objetivos e importância do Plano Nacional? 1. Garantia de direitos. Quais? Assegurar os direitos individuais e coletivos dos povos e comunidades tradicionais, combatendo discriminação e intolerância. Nós sabemos que a gente está... olha, assim, o racismo é uma marca do Brasil, mas o racismo religioso nunca teve tão violento e tão acentuado como nos dias atuais. E nesse esforço de apagamento, toda essa perseguição
contra as comunidades tradicionais de terreiro, que é o mais específico que eu tô me referindo aqui, é um apagamento histórico de comunidades que são mantenedoras de saberes ancestrais, saberes esses que promoveram o desenvolvimento do país como um todo, desde a culinária, na escrita, na vestimenta, na educação, nas relações humanas, nos valores civilizatórios. O Brasil, o que o Brasil conseguiu avançar são graças às tecnologias das comunidades tradicionais. E com o racismo religioso é um esforço sistemático do apagamento da nossa importância na construção desse país. Eu digo nosso, de todas as mais velhas e mais velhos que participaram dessa construção, que mantiveram e mantêm as comunidades tradicionais, os terreiros e todos os saberes presentes, sabe? E isso hoje está previsto em lei, né? O combate ao racismo. O racismo hoje é crime. E a gente não pode falar que, ai, nossa, uma perseguição religiosa, simplesmente não. É o racismo religioso, porque é perseguição contra comunidades de cultura preta, com modo de vida preto, de culto ancestral preto. Então, não é uma perseguição de uma religião qualquer. É a perseguição de uma cultura e de um modo de vida. É importante a gente se atentar a isso. O plano prevê a valorização cultural, promover e proteger o patrimônio material e imaterial e as expressões culturais desse povo. Nós temos diversos terreiros, casas de candomblé, que já foram tombadas. Ou seja, tem esse patrimônio material e imaterial protegido por lei. Porém, não tem recurso para manutenção. Devido a todo o racismo estrutural, para as comunidades pretas conseguirem se manter é muito difícil. Estou falando de dinheiro, de conseguir dinheiro para manter. E manter o quê? É o telhado, é pagar a água, pagar a luz. Quando tem o tombamento, pode ter desconto, às vezes, de impostos, porém, não tem nenhum tipo de financiamento, o IPHAN não disponibiliza recurso para manter essa estrutura. Então, acaba sendo bom, por um lado, de manter o espaço, de ninguém poder tirar o terreiro dali e tal, apesar que a política como anda hoje, né? Os governos, quando a gente acorda, o trator já está passando por cima, não quer nem saber se é tombado ou não. Nós temos árvores tombadas. São árvores centenárias que contam a nossa história. E quando a gente vê, o trator está passando por cima. Só que agora, mas pior ainda é ter a política, mas não ter o recurso para a manutenção desse espaço. Não basta tombar, porque quando você tomba um patrimônio, é obrigatório o proprietário manter todas as características que foram tombadas. Só que isso demanda recurso. Recurso financeiro este que as comunidades não têm. Que é, desde a parede deve ser pintada do mesmo jeito de sempre. Você não pode mudar a cor. Se a parede era branca, historicamente branca, tem que ser branca. Só que quando tá caindo o reboco, quem é que vai lá arrumar o reboco? Pintar novamente, e o telhado, o encanamento, a parte elétrica, e tudo isso deve ser mantido, só que com os recursos que as comunidades não têm. Ou seja, a gente precisa lutar para o avanço dessa política, né, do plano. O desenvolvimento sustentável, apoiar o uso equilibrado dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das atuais e as gerações futuras. Bom, isso é algo que faz parte do coração do terreiro, que é o culto ao mais velho e a transmissão do saber ao mais novo. Então, e também a manutenção do meio ambiente. Para nós de terreiro, e isso é uma das coisas, um dos motivos pelos quais também o projeto Cabaça pensou na horta e está trabalhando essa horta dentro, né, daqui da cidade de São Paulo, foi para pensar um espaço que a gente possa plantar
ter nossas plantas sagradas, que a gente possa ter acesso também, que as comunidades tradicionais podem ter acesso. Porque o que acontece? A gente tem cada vez mais dificuldade de acessar as matas, desde perseguição da polícia ambiental, como se a gente fosse degradar esses espaços, muito pelo contrário. Porque para nós é fundamental que as nascentes, os rios, as cachoeiras, as matas sejam preservadas, pois o orixá não fica em casa suja. Espaços degradados, que esse povo que chega lá, deixa vela, roupa, alguidar, garrafas e plástico, isso não é coisa de preto, viu? Eu já aviso vocês. Isso não é comportamento de candomblé, não é comportamento de comunidade tradicional de terreiro, pois de nosso hábito é o cuidado com o meio ambiente. Isso são outras pessoas, outros cultos, seja eles quais forem, que se utilizam, se dizem de matriz africana e ficam degradando, porque cultura preta mantém o território, não destrói o território. E qual que é o agravante? Quando eu digo que orixá não fica em casa suja, esses espaços degradados, as folhas sagradas, as folhas de orixá desaparecem. Então, é do nosso interesse o cuidado e a manutenção desses espaços. E que a gente tem sofrido todo tipo de perseguição, desde bandido, de neopentecostais que tentam nos agredir, e até mesmo da polícia ambiental que quer implicar se a gente pega uma samambaia, enquanto não faz nada com o povo que bota fogo na mata. Eu não consigo entender. Se não for racismo religioso, não tem outro nome para dar a isso. E também o nosso papel é fundamental em construção e manutenção de espaços no enfrentamento ao racismo religioso, ao enfrentamento ao racismo ambiental, de enfrentamento à emergência climática. Os saberes tradicionais, os saberes ancestrais das culturas de terreiro são fundamentais para pensar as políticas de resiliência climática, porém nós nunca somos ouvidos. Quando você entra nas salas, né, das grandes salas, pensando as políticas de enfrentamento à emergência climática, são apenas pessoas brancas, que aí, como eu costumo dizer, né? Que é sempre a perspectiva branca de como salvar o mundo, desconsiderando a cultura tradicional de plantio, de colheita, de manutenção do território, do verde, do plantio consorciado, que hoje em dia o povo tem aí, né, no nome moderno apropriado pela academia como agroecologia. Essa tal agroecologia já é desenvolvida pelos povos há milhares de anos, pelos povos tradicionais, pelos povos originários. E isso não é respeitado, a nossa voz não é ouvida. E é outra ação também do Projeto Cabaça, de estar presente nas discussões das políticas, na construção de políticas públicas de resiliência climática, levando em consideração os saberes tradicionais dos povos e comunidades tradicionais. Um outro item importante é a inclusão socioambiental. Integrar os povos e comunidades tradicionais nas políticas públicas, reconhecendo seu papel na conservação ambiental. Ou seja, o Plano Nacional, ele prevê a nossa participação. Porém, na construção do Plano Nacional de combate à emergência climática, não prevê, não nos deu espaço. Não tem a nossa fala ali. Somos totalmente desconsiderados. E a participação social, que é assegurar a participação equitativa dos representantes dos povos e comunidades na elaboração e monitoramento das políticas públicas. Ou seja, em todas as instâncias das políticas públicas, municipais, estaduais e nacionais, seja na questão do meio ambiente, seja na segurança pública, seja na educação. E nós não estamos nos colocando nessa participação. Você de terreiro, participa do CONSEG do seu território, que é o Conselho de Segurança Pública, de segurança lá do seu território? Você não participa. Você participa do conselho da escola,
mais próxima do seu terreiro, é fundamental. Eu sei que assim, dentro das comunidades, a gente tem muito trampo, né? É muito trabalho, as pessoas para cuidar, muita gente para cuidar. Quanto maior a fome, quanto maior a violência na sociedade, maior é nosso trabalho de acolhimento e de cuidado. Eu sei também que com o aumento da violência, muitos terreiros passaram a se fechar cada vez mais. Porém, é importante a gente notar que quanto mais a gente se fecha, quanto menor a nossa participação política, mais em risco a gente se coloca. Então, é fundamental, tanto você que é de terreiro, ter a sua participação no seu território, se articular com outros terreiros da sua comunidade e não só com os terreiros, com as igrejas, com os padres, com os pastores, porque não tem só gente louca por aí na rua. Tem muito pastor que é contra essa violência, tem muito padre que é contra essa violência religiosa. E é importante a gente se articular dentro do nosso território, mas também está presente nos conselhos dos nossos territórios e também a nível estadual e a nível nacional. Você, sacerdote, você não tem condição, forme lideranças dentro do seu terreiro, forme os mais jovens, force para que eles também tenham suas participações políticas de acordo com as suas áreas de intenção, seja na área de cultura, seja na área de segurança. É importante a nossa presença e a gente se colocar enquanto pessoas de terreiro, enquanto comunidades de terreiro. É fundamental a gente colocar a nossa voz na construção das políticas. E o Projeto Cabaça, quanto mais a gente se reúne, a gente está já no 5º ano de execução desse projeto, sem recurso, sempre com... É bem aquela velha escola do hip hop, né? Que antigamente era uma caixa de som e uma vontade de mudar o mundo. O Projeto Cabaça segue a mesma matemática, hoje com uma enxada e a vontade de mudar o mundo. Mas a gente está aí e a gente está vendo que é possível. Entendeu? É possível, temos outros terreiros, além do Ilha Xamonanã, tem outros terreiros que participam dessa construção na medida que pode, né? Que a gente se fortalece, a gente se apoia. É importante a gente ter uma rede, a gente construir uma rede e deixar de cumprir aí o serviço do colonizador, que é de ficar perseguindo o outro, um apontando o outro. Vamos um apoiar o outro, para que juntos, juntas e juntos a gente, assim como as mais velhas, os mais velhos fizeram, que a gente possa ser mais forte e ter de fato a nossa voz presente na construção e no desenvolvimento das políticas públicas. É isso aí, espero que vocês gostem da reflexão do dia de hoje. Um beijo grande e até a próxima.